Olá, seja muito bem-vinda a esse encontro, que sim, é uma aula, mas também pode se tornar uma vivência, uma préviazinha do que nós vivemos dentro de um trabalho de transformação profunda que é vivencial. E esses conhecimentos são tão necessários, tão ricos, que eu disse, eu preciso compartilhar, é utilidade pública. Então, o tema dessa aula é visão sistêmica nos negócios, na carreira, no dinheiro. Eu já começo te perguntando aí, antes de eu falar o que é essa tal de visão sistêmica, por que que é importante eu saber disso, eu já te convido a perceber algo. Porque visão sistêmica é perceber para além do que eu estou percebendo. Então, tem muita informação aqui que ninguém conta em curso de estratégia para negócios, administração de negócios, mas o que eu vou falar tem influência direta no resultado, e você vai perceber isso. Então, percebe, já começa analisando, observa o teu corpo, respira um pouquinho e veja, no negócio que você está inserida hoje, seja seu próprio negócio, não sei se você empreende, não sei se você está trabalhando em alguma empresa, se você é colaboradora de alguma empresa, ou talvez você está fazendo uma transição de carreira porque pretende empreender. Essa aula é para todas as pessoas que têm relação comercial com empresas, com negócios, tá, gente? Então não se prenda a isso. O que você vai perceber com o corpo agora é essa relação com uma empresa, com um negócio, é uma relação de conflitos constantes? Como que é o clima dessa relação? As pessoas elas competem ou elas colaboram com a empresa? As decisões, elas são decisões que sim, têm ajustes, mas são assertivas ou são decisões que dá sempre errado. Parece que a decisão foi tomada para a gente andar para frente, mas quando percebe, está andando três passos para trás. Ai, dá uma sensação, né? Aquela frase, eu ando um passo para frente e volto três para trás, é muito dolorosa, gente. Eu quero ajudar você a sair disso, tá? Para você dar um passo para frente, outro para frente e com pequenos passos você avançar. Mas é importante que a gente comece essa aula provocando isso, a olhar, a perceber como é que é essa relação. O dinheiro, como é que é o dinheiro nessa relação? É um dinheiro que ele vem suado, que tem que ser muito negociado, que ele trava, que ele é fraco, ou é um dinheiro forte? O que que é um dinheiro forte e fraco, gente? O dinheiro fraco é aquele dinheiro que não importa o que a gente ganha, nunca é suficiente, parece que a gente sempre está enrolado, parece que acontece alguma coisa e vai mais do que entra. O dinheiro não fica, ele não é forte. E o dinheiro forte é, nossa, eu nem faturei tanto esse mês, mas eu fiz tanta coisa, rendeu o meu dinheiro. Nossa, se eu paro para fazer conta, a conta não fecha. Parece que eu ganho menos do que eu faço acontecer. Eu faço milagre com o meu dinheiro. Já ouviram isso? Então, todas essas perguntas é para a gente começar a observar, gente, e entender um pouquinho mais o que é uma visão sistêmica. A visão sistêmica é um olhar para o sistema. Só que esse olhar geralmente está só num ponto, naquilo que a gente vê, numa estratégia palpável. Mas o que muitas empresas pecam, mas hoje a gente está sendo amparado por normas, porque está refletindo, é um olhar para o âmbito emocional, para o clima organizacional, para esses sintomas de brigas que são emocionais, de sabotagens, os funcionários não conseguem focar, ao invés de ajudar, é, a empresa está perdendo força, está perdendo dinheiro. Tudo isso é sintoma. E com essa visão mais ampla, que inclui as emoções, esse campo que a gente não toca, mas que existe ali, né? A decisão, ela vem de um lugar que nós não podemos tocar, ela vem de um lugar interno. E muitas dessas relações vêm desse lugar que é interno e que ninguém nos ensina a olhar. Então, o que que é visão sistêmica? Eu gosto de fazer até uma brincadeira de dizer assim, ó.
Geralmente, sem a gente perceber, a gente está olhando para as coisas assim, ó, com esse foco. A gente olha assim, então a nossa visão é limitada. Visão sistêmica é uma visão ampliada. Eu começo a ver o todo, eu começo a ver não só um pedaço. Por exemplo, está tendo um conflito na empresa, eu olho só para o departamento, eu olho só para o produto, eu olho só para a venda. Não, eu começo a ampliar e a incluir tudo que é, tudo que envolve. Então, a visão sistêmica, ela ajuda a gente a enxergar, perceber os padrões invisíveis que influenciam nos resultados. Então, essa aula é uma ponte que conecta o seu propósito da empresa ou da sua função, o objetivo que você está lá dentro, junto com as pessoas que vão ajudar, porque as pessoas fazem parte, né, de uma empresa, e o resultado. Eu preciso das pessoas para vender, para comprar, para contribuir, e também o resultado. Então, essa aula ela pode sim ser considerada essa ponte entre o negócio, as pessoas e o resultado. Olha que maravilha! Então já vai compartilhando com todo mundo aí para dar oportunidade para essas pessoas saberem de informações que não são faladas, que as pessoas não conhecem, ordens sistêmicas, o que que é isso, por que que eu tenho que me importar? Você tem que se importar, porque se está tendo briga, se está tendo problema aí, é sintoma de coisas que não estão sendo vistas e que eu vou te ajudar a perceber aqui, tá? Então, assim, ó, é, essa, um pouco dessa. Quem sou eu, né, para estar falando tudo isso? Tá, Fran? Você começa falando, mas quem é você? Se você está chegando aqui pela primeira vez, porque eu sei que muita gente vai compartilhar, levando essa utilidade pública, é, eu sou Franciane Patrício. Há 10 anos eu disse um sim para trabalhar com as terapias, com a evolução, né, das pessoas, por conta da minha própria evolução. Eu vim de empresas. Eu trabalhei em empresa de contabilidade, a minha primeira formação foi contabilidade, lá os números, né? Então eu entendo sobre essa parte necessária da empresa. É, eu trabalhei também na gestão financeira de uma empresa, foi o meu início, mas depois eu acabei indo para gestão comercial. Fiquei 11 anos numa indústria onde eu gerenciava o comercial, tanto interno da empresa, então lidava com os colaboradores, quanto externo. Então, sentei em grandes mesas, fiz reuniões com referências aí do mercado, na época de informática, né? De ergonomia, que já também traz um olhar, um cuidado para o ambiente do colaborador, para que ele tenha mais produtividade. Então, eu vim desse universo, eu sou apaixonada por negócios, é, mas depois de gerenciar, depois desse fechamento de ciclo de 11 anos de negócios, as pessoas começaram a me pedir ajuda para o seu processo interno, para essa relação de autoconhecimento com elas mesmas, né? Porque a gente sempre está olhando para as nossas relações externas, que são desafiadoras, mas elas são sempre reflexo da nossa relação interna com a gente mesmo. Então, hoje eu ajudo pessoas a fazerem esse processo. Criei o Resgate do Feminino, onde foram mais de 1.000 mulheres, mais de 15 turmas, outros programas como o Resgate da Força de Pai, para a gente ir para o mundo, se colocar, é, saber, né, como lidar com as questões de dinheiro, posicionamento, tudo isso. Tudo sempre com base sistêmica das constelações sistêmicas, organizacionais, familiares, tá? E aí, depois de muito estar envolvido com esses grupos, eu fui convidada para dar aula sobre a visão sistêmica, porque as pessoas diziam assim, Fran, o teu jeito de ensinar, o teu jeito de constelar, o teu jeito de ajudar as pessoas a entenderem o processo delas, se conhecerem,
é muito diferente. Eu já fiz muitos cursos, já fiz muitas vivências e nunca tive o resultado que eu tive, nos teus grupos, contigo. Então, ensina a gente a fazer isso. Ensina a gente a fazer esse caminho de autoconhecimento profundo e poder ajudar outras pessoas a fazerem isso também. E desde então, 2023, eu disse sim para a formação de terapeuta sistêmica. É a nova geração de terapeutas, gente. Nova geração. Por quê? Porque eu já era terapeuta desde 2016, mas foi quando eu realmente estudei e vivenciei esse conhecimento das ordens, das leis que estão nos sistemas, mas que a gente negligencia porque não conhece, que eu tive força para realizar tudo o que eu realizei. Então, eu digo que a visão sistêmica, ela nos coloca num novo lugar, uma nova forma de enxergar tudo, quem a gente é, o nosso sistema, a nossa origem, o lugar da que a gente vai empreender, tudo isso, tá? Ai, hoje nós estamos já com mais de 3 turmas da formação terapeuta sistêmica. Não é só para quem quer se tornar terapeuta, é para aquela pessoa que quer realmente fazer o seu processo interno. Tem 3 bases, né? A relação com você mesma, a relação com o seu trabalho, você ter uma técnica, né? E como você vai servir isso para o mundo, como que você vai disponibilizar. Então, nós temos nutricionistas que não são consteladoras, mas elas entenderam que não adiantava só trabalhar o emagrecimento estético, ela precisava trabalhar o emagrecimento emocional, né? Nós temos pessoas do setor público dentro da formação que estão lá executando a sua carreira há 20 anos, por exemplo, e que hoje, com as informações que a gente traz dentro da formação, elas estão conseguindo incluir essa visão sistêmica e muda a sua postura, produtividade, às vezes até as oportunidades que surgem, a forma como ela vai ajudando as pessoas ali, né? Então, essa formação, ela causa muita expansão. O grande diferencial é que eu vou acompanhando as pessoas, ela é no formato mentoria. É onde eu ensino sobre visão sistêmica, saúde mental, que agora é uma é, epidemia, né? As pessoas estão doentes, estão depressivas, estão perdidas, e a gente, nesse mundo cheio de ruído, precisa ajudar essas pessoas a centrar, a parar um pouco com entregar a sua felicidade na mão do externo. Imagina, gente, sempre está acontecendo algo externamente. Uma vivência mais impactante que a gente teve recente foi a pandemia, né? Então foi um caos, a gente estava ali no meio de um monte de instabilidade, com medo de perder a vida, e foi onde as pessoas disseram: não, eu vou, diante desse terror externo, eu preciso focar e me conhecer mais, em estar preparada, me ouvir, para saber como lidar com isso. E agora, depois dessa pandemia, a gente está passando por uma outra revolução, porque está aí essa nova era da inteligência artificial, um monte de informação chegando, as pessoas estão sobrecarregadas de informação, elas não sabem mais em quem acreditar, o que é real, o que não é. Então, a saúde fica muito comprometida. E toda essa revolução e evolução é um convite, gente, é um convite para a gente se atualizar, um convite para a gente perceber que um novo mundo está chegando e quem eu vou ser, o que eu vou fazer com tudo isso. E eu não conheço uma outra forma de fazer se não é um mergulho para dentro. Então, nessa formação, além da visão sistêmica, a gente trabalha a saúde mental e integra como que a gente vai usar essas novidades, essa tecnologia, a inteligência artificial para ajudar a gente nesse processo de atualização, de expansão. Então, mesmo que você não queira ser terapeuta, eu te convido a vir conhecer essa formação para que você se atualize, para que você mude a sua postura interna, para que você fique ainda mais consciente, preparada para todas as mudanças que acontecem, porque já estamos aí com prova, cada vez as mudanças são mais rápidas, né, gente? Então, assim, essa aula surgiu dessa formação, tá? Dando a aula, eu percebi, meu Deus do céu, preciso trazer isso para mais pessoas.
Claro que aqui é uma aula gravada, então você vai ter uma pequena oportunidade de perceber como que é o conteúdo da formação, embora isso é só uma aula de mais de 20 aulas ao vivo que a gente tem. E aqui a gente não vai ter uma parte que é muito bacana, que é a vivência com o grupo. Porque você vai perceber, na medida que eu for trazendo alguns casos, alguns exemplos do que acontece dentro da empresa, você vai lembrar de histórias. Você vai trazer, nossa, Fran, caiu uma ficha, nossa, parece que encaixou uma peça aqui dentro. Nossa, fulana contou essa história, eu me lembrei de outra história, e isso revela algo sobre mim. Então, isso é mentoria, que com o grupo, a gente estando ali online, presente, se encontrando, estudando juntos, né? Vocês recebendo esse conteúdo que eu passo e convidando vocês para vivenciar, a gente faz um mergulho ainda mais profundo, tá? Mas já vai mexer com você, já vai ser uma prévia, já vai te dar a oportunidade de experimentar um pouquinho o que é estar dentro da formação, tá bom? Então vamos lá. Gente, primeira experiência que eu vou te convidar a fazer aqui, tá? De novo, respira. Se a gente está falando de algo que a gente não vê, e aí eu gosto de trazer o exemplo do coração, tá? Percebe? O coração a gente não vê. Se a gente ficar quietinho, botar a mão, a gente sente. A gente até percebe, mas nós não pegamos ele, a gente não consegue, né? Visualizar ele com os nossos olhos. E a gente acreditou que a gente tinha que ser racional, que a gente tinha que ver para crer. Mas como? Se o que está internamente, que nos torna vivo, a gente não vê. Então, será que realmente é ver para crer? Será que a gente não precisa resgatar um sentir, um perceber, um observar algo que eu não toco, mas que também existe? As emoções, os comportamentos, esses conflitos, eles acontecem nessa analogia com o coração. Eu não consigo tocar o conflito, eu não consigo pegar as emoções, o ambiente pesado, eu não consigo, assim como eu não consigo fazer isso com o meu coração, mas eu consigo perceber, eu consigo sentir que tem algo de errado, tá? Então, se você abrir, respira um pouquinho, cria um espaço, chega na presença e abre esse canal de perceber o seu corpo. Abrindo essa percepção do corpo, eu vou te fazer uma pergunta, que é o que está nesse slide, até as imagens aqui, né? Máquinas, algo meio mecânico, meio automático, e algo meio conexões, rede, natureza. Como que você olha? Percebe com o corpo, como você olha para uma empresa hoje? Para o CNPJ, seja o CNPJ que você trabalha como uma colaboradora, seja um CNPJ, seu próprio CNPJ, seja o CNPJ que você quer abrir. Quando se fala de empresa, como você percebe? É algo meio máquina, meio distante, meio estático, parado, longe, frio? Ou é um campo vivo, algo que tem vida mesmo, que é um ser, que tem uma história, que tem uma origem? Como é isso? Se você quiser, vai compartilhando aqui embaixo para eu ir acompanhando você depois nos comentários. Ah, essa pergunta parece simples, gente, mas é algo que a gente não se dá conta. Mesmo eu tendo experiências dentro de empresas, de negócios, vindo dessa formação, conhecendo, a visão sistêmica, eu percebi que antes de dar as aulas ligadas à visão sistêmica para negócios, eu vi um CNPJ como algo meio máquina, meio longe, meio distante.
Mas, gente, o CNPJ, uma empresa, é um campo vivo. Eu gosto de dizer que uma empresa é como se fosse uma pessoa. Como que é se dar a oportunidade de olhar para a empresa como uma pessoa? Sim, aquele CNPJ numa pessoa é um CPF, né? Só que é de empresa. É um campo ali que tem uma história, tem uma origem, que tem propósito, ou pelo menos deveria ter, né? Que causa impacto nas pessoas, na sociedade, na vida. E se é uma pessoa, como você está lidando com essa empresa, com esse CNPJ, com essa pessoa? Você está só batendo, só sugando ela? Ou você está olhando para ela, vendo quais são as necessidades que existem ali, o respeito, trazendo uma, é, um cuidado sobre como esse campo está sentindo tudo o que está acontecendo ali, percebendo tudo o que está acontecendo ali. Ah, vamos nos permitir olhar para as empresas, para o CNPJ, então, como esse campo vivo. Como é um campo vivo, é um sistema e que acontecem muitas conexões, a gente precisa saber que, mesmo que você nunca tenha aprendido sobre isso, existem regras. Existem uma lei do jogo. E não é uma lei que a gente inventou, não, tá? Não é uma lei que Bert Hellinger trouxe do nada. Não é nada disso, gente. São uma lei que traz sobre a inteligência da vida. Quer ver uma inteligência da vida? Mesmo que a gente se sinta, às vezes, mãe da nossa mãe, né? Porque às vezes a gente lida com a mãe como se ela fosse nossa filha. A lei sistêmica, a ordem, a vida, a gente aceitando ou não, é que a gente é filha, ela é nossa mãe. Então, isso não foi inventado, isso é uma ordem da inteligência da vida. Só que ninguém explica. Então, tá, então vamos trazer isso para as empresas. Dentro da empresa, que é um campo vivo e tudo que é sistema, existem ordens, existem leis, ok? Então, o que que acontece de desordem? As empresas, elas não quebram só por falta de estratégia. Muitas vezes, pelo contrário, né? A empresa faz muitas estratégias, muitas reuniões, só que acontecem várias dinâmicas de conflitos, de problemas sérios, onde a empresa vai falir, vai quebrar. Então, aqui a gente diz que a prosperidade de uma empresa, a expansão de uma empresa, não mostra só no faturamento, ela mostra no fluxo das coisas. Uau, a gente teve uma ideia, a gente conseguiu sincronizar, e aí tem as ordens do sucesso, né? A gente teve uma ideia, a gente diz que a ideia começa por aqui, não aqui. Então, a gente teve uma ideia, sentiu algo que era necessário, elaborou isso e levou para o mundo. Tem fluxo, né? Ficou tendo a ideia aqui, e aí não tem propósito, não sente, não consegue executar, tá? Então, fluxo é quando as pessoas estão conseguindo se harmonizar dentro da empresa, fazer o que precisa ser feito, o dinheiro está chegando, está acontecendo, aquela empresa tem força, né? Ela está chegando onde ela tem que chegar, ela está fazendo o propósito e a função dela. E aí, baseado nessa visão sistêmica, que Bert Hellinger nos trouxe, bebendo de várias fontes, tá, gente? Ele bebeu muito da psicologia, da filosofia, de vários campos de conhecimento e trouxe nessa técnica que a gente chama de visão sistêmica, constelação sistêmica, tá? Então, dentro desses campos vivos, existem as quatro ordens que a gente vai aprofundar, mas guarda aí. Primeira, pertencimento, essa aqui, ó
Muita gente está pagando preço alto e não sabe porque não observa. É simples, mas profundo, tá? Equilíbrio de troca vai doer também, porque muitas vezes a gente quer levar uma vantagem, a gente vem dessa origem. Eu me percebi várias vezes até que eu entendi a ordem disso e mudei a minha postura, tá? Também uma das leis é a hierarquia, ordem das coisas. A gente peca muito. Hierarquia é aquilo que eu falei, às vezes a gente se coloca em lugares sendo mãe da nossa mãe e a gente não sabe o problema, a desordem, o emaranhado que isso causa ali, o quanto que isso trava o fluxo nosso e das pessoas envolvidas. E o propósito, tá? Então, nós vamos passar por essas quatro ordens que vai te dar a oportunidade de olhar o que tem por trás do seu negócio que vai para além da estratégia. Então, quando a gente fala de pertencimento, aperta o cinto, gente, porque agora eu vou começar a contar várias histórias e talvez você lembre ou perceba algo aí na sua própria história, na história da sua empresa. É muito comum que a gente chegue em uma empresa hoje, como eu faço trabalho dentro das empresas também, é muito comum que a gente comece a conversar com os líderes, com as pessoas que estão ali na empresa. E geralmente, quando a gente vai conversar para falar dos problemas, daquilo que trava, esses líderes, esses sócios, esses donos da empresa, às vezes eles trazem histórias de dor. É, eu tinha um sócio, mas ele não era mesmo, ai, não ajudava muito, só dava problema, né? Então, assim, através dessas histórias, a gente vai identificando que é possível que essas pessoas que participaram da história da empresa e que não tiveram bons resultados diante da nossa percepção, a gente exclui. Vamos lá, olha aqui. É muito comum que quem ajudou a fundar a empresa possa estar excluído. Teve um caso recente que chegou até mim, que é um casal, a mulher e um homem. é, Ela, pós-graduada, formada na parte de comunicação, e ele tinha uma empresa onde ele prestava serviço para as empresas. Ele trabalhava dentro de uma empresa, na verdade, ele era um colaborador de uma empresa que prestava serviço. E aí essa mulher percebeu, uau, as pessoas confiam no teu trabalho para ti ser esse prestador de serviço. Que tal nós, olha a mulher, a esposa disse, que tal nós abrirmos uma empresa dessa prestação de serviço? E aí eles abriram, fizeram um contrato social, os dois juntos, o casal. Ela administrava e ele executava o serviço. Depois a empresa foi, crescendo e aconteceu um desentendimento entre eles, eles continuam juntos, mas aconteceu um desentendimento e ela resolveu sair da empresa. Ela ficou um tempo como sócia, como fundadora ali, mas depois esse marido pediu para ela assinar um documento onde ela estava sendo retirada da sociedade. Até aí, tudo bem. Mas o que que acontece? Como isso foi feito? Como o lugar dessa fundadora é respeitado dentro dessa empresa? Aí entrou um gerente, aí acha que ela é um problema, aí, sabe? Então, essa fundadora, ela se sente excluída dessa empresa. Só que essa empresa só existe porque ela existiu. É como se fossem os fundadores, gente, é como se fosse o pai e a mãe do negócio. E isso é muito importante. Mesmo que esse fundador já não participe mais do negócio, ele precisa estar ali. Não no documento, mas no coração, na história. Precisa, ser feito algum tipo de homenagem, de ritual, algo que simbolize a importância dessa pessoa, que a empresa só existe porque essa pessoa deu
colocou essa energia, né? Colocou esse movimento de trazer para o mundo essa empresa. Então, o fato dessa pessoa, dessa esposa, não se sentir vista, ela se sentir excluída, ela ver o que estão fazendo com a empresa hoje, ela fica vinculada energeticamente ali, né? E, em algum lugar, essa empresa, ela não vai ter um fluxo tão livre. Ela vai ter problemas, aquela exclusão vai se mostrar em alguma história ali, tá? Então, esses sócios, eles excluídos, tá? Essas histórias excluídas, elas continuam atuando no campo até que seja visto, dado um lugar, feito um processo de honra ali, tá? O que que é uma desordem comum? Então, esquecer desse fundador, pessoas vão assumindo, vão entrando, vai mudando gestão e não se fala mais nele. Demitir alguém injustamente, a gente sabe que acontece, né? Esses problemas de injustiça. Ignorar colaboradores que deram errado, mesmo que não funcionou, aqueles colaboradores pertencem à história, né? É como, lembra, uma pessoa. Claro que a gente queria só contar as partes boas dessa nossa história, mas essa pessoa é feita de todas essas histórias, de todas essas partes. Então, é muito complicado, gera tanto impacto negativo quando alguém foi demitido e essa porque deu errado, tá? Alguém foi demitido porque deu errado e o gerente, o líder, ou a própria equipe começa a falar mal daquela pessoa que foi demitida, começa a querer excluir, começa a, enfim, trazer isso como um problema que continua mesmo depois da demissão. Quando entra alguém novo no lugar dessa pessoa, ou às vezes nem no lugar, né? Mas quando alguém entra novo e escuta essas histórias, essa pessoa já começa insegura nesse campo. Racionalmente, ela pode concordar, ela pode validar aquele gerente que falou mal da pessoa, do sócio, do fundador ou da história. Então, ela pode se aliar ali e concordar. Só que no inconsciente, ó, a sabotagem inconsciente, aquela pessoa que entrou e escutou essas histórias negativas vai dizer assim: nossa, eu tenho que cuidar, porque talvez quando eu saia ou quando eu não estou por perto, essa pessoa também vai contar uma história negativa sobre mim. E isso vai gerar uma sabotagem inconsciente. Não é porque a pessoa quer, mas ela vai ficar com medo. Ela sempre vai ter essa vozinha, essa sombra ali de cuidado. E isso já vai travando o negócio, já vai pesando o ambiente. E isso muitas vezes é um motivo de alta rotatividade, tá? Então, assim, observe se a sua empresa, se onde você está, não fica ninguém, como você vem dando lugar para as pessoas que fazem parte? Se vocês olharem, tem grandes empresas que são bem-sucedidas, gente, que eles têm rituais bem importantes. E aqui eu quero falar de rituais bons, porque o pertencimento é isso, né? A pessoa quer se sentir reconhecida. E tem rituais, onde a gente vai apontar os pontos maravilhosos que tem a pessoa, que tem o desenvolvimento, os resultados que ela ajudou a empresa a ter. E às vezes a gente vai ter um ritual de dizer, olha, nós também identificamos esses problemas, esses prejuízos, então a gente reconhece o que é bom, mas a gente também precisa dar um lugar para isso que não funcionou bem. Então, quando entra uma pessoa, geralmente a gente faz um processo de integração, a gente faz um onboarding, né? Onde ela sabe onde nós estamos, é, da onde nós viemos, onde nós estamos, para onde a gente quer ir, e sabe muito bem o papel dela ali. E caso haja algum conflito, a gente precisa sentar e ser muito claro, ter conversas difíceis, tá?
Existem muitos colaboradores, muitos negócios aqui no pertencimento que você aumenta o salário e não é suficiente para a pessoa. Então, criar rituais saudáveis dentro da empresa, de reconhecer pelo tempo de empresa, reconhecer por ações que aquela pessoa faz, ter alguns, eu vou chamar de rituais mesmo, mas alguns procedimentos, alguns movimentos que façam com que aquela pessoa se sinta reconhecida, vista, que ela pertence àquele ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Os rituais negativos que eu comentei com vocês também são importantes. Por exemplo, a gente sabe que tem empresas que têm questões traumáticas dentro, né? Algumas pessoas até morrem dentro de empresa, outras perdem membros, né? Como que a sua empresa lida com esses traumas, com esses impactos tão fortes? Infelizmente, muitas empresas ficam quietas, elas não querem tocar no assunto. É assim na nossa vida também. Aquilo que nos chateia, que nos incomoda, a gente também não quer muito tocar nesse assunto. Mas, gente, pensa que é um sistema. Esconder, omitir, ficar quieto, não vai ajudar. Por quê? Porque se houve um fato traumático, as pessoas, aquele ambiente, vivenciou aquilo junto. Então, precisa ter processos, procedimentos, rituais que vão dando um lugar para isso. Eu não sei se vocês viram, eu gosto muito de trazer que recentemente houve uma fatalidade no Beto Carreiro, a gente mora muito perto aqui, né? E um piloto do show do Carros veio a falecer. E eu fiquei muito atenta para ver qual o procedimento que seria feito por parte do Beto Carreiro, da empresa ali, para lidar com isso, né? E eu, particularmente, dentro do que eu vi, né? Provavelmente eu não vi tudo, mas dentro do que eu vi, eu gostei muito. Por quê? Porque eles não ficaram quietos. Eles fizeram várias pequenas ações que foi dando um lugar, que foi incluindo tanto o fato quanto aquele piloto, aquele colaborador, aquele ser que serviu durante algum tempo ali na história daquele negócio, tá? Então, eles fizeram uma homenagem, eles suspenderam o show, eles abriram uma nota de esclarecimento, eles informaram que estariam fazendo a perícia, avaliação para ver tudo o que aconteceu. Eles teve mais uma coisa. Eles foram relatando, a família está sendo amparado, nós estamos custeando, né? Porque é obrigação mesmo, né? Só que assim, vocês entendem que eles não fizeram obrigação quieto, eles foram posicionando e foram comunicando e foram dando um lugar para tudo isso. Isso é importante. Se eles não fazem isso, gente, se eles tentam abafar, gera um campo, ó, o invisível, que a gente não toca, mas sentem, de medo e insegurança. No inconsciente, sabe o que que as pessoas pensam? Nossa, eu não vou ficar trabalhando, dando a minha vida trabalhando, fazendo de tudo aqui para caso aconteça alguma coisa, eu não ser nem vista, eu não ser nem reconhecida. Então, essas ações, elas trazem uma ordem no campo que às vezes as pessoas não conseguem nomear, mas que impacta na segurança, impacta esse lugar de reconhecimento. E se a pessoa está bem, se ela está se sentindo reconhecida, ela vai produzir, ela vai se empenhar, ela vai querer que aquele negócio dê certo, ela vai olhar para os objetivos, ela não vai perder tempo com essas picuinhas, com essas inseguranças, com esses problemas todos, tá? Então, pensa, tudo pertence. É uma lei maior que nós. Não dá para excluir, não dá para apagar, não dá para abafar, não dá. Então, tenha consciência de que aconteceu o fato, como eu vou lidar da melhor forma para que, apesar do impacto que o fato já trouxe, os danos sejam os menores possíveis. Isso vai interferir lá no seu dinheiro. Não é perca de tempo,
sabe? É resultado. Isso vai interferir no engajamento das pessoas. Lembra que eu falei que essa aula é uma ponte entre o negócio, entre as pessoas e o resultado? Porque a gente precisa de tudo isso, tá? É, aqui também, gente. Eu vou trazer algumas histórias, porque daí vocês vão lembrando, tá? Quando eu estava dando essa aula lá na formação, uma das mulheres falaram assim, Fran, do nada agora, eu estava lembrando que eu sempre busquei alguém para ser sócio meu, e parece que sozinho eu não tenho força, parece que eu não vou conseguir, parece que não é suficiente. E, gente, uma vez eu constelei uma empresa e foi muito forte ver isso. Ah, quando a gente constela empresa, às vezes não vem coisas familiares. O ideal é que não venha, né? Porque são coisas do próprio sistema, mas às vezes vem, tá? Então, eu constelei uma empresa que o sócio, ele estava fazendo uma mentoria comigo e o caso era exatamente esse, ele buscava sempre alguém, mas não dava certo, o negócio não acontecia. E aí, dentro do movimento da constelação, mostrou que ele tinha um irmão mais velho. Olha só, que forte isso. Ele tinha um irmão mais velho, que não viveu, né? Foi um aborto. E no inconsciente desse empresário, desse empreendedor, ele buscava uma sociedade, alguém mais velho, para ele se sentir mais seguro, para ele completar aquela parte que faltava internamente dele. Olha isso, gente. Racionalmente, isso não faz sentido nenhum, mas eu, Fran, por experiência própria, vivi isso dentro do meu negócio. Olha que louco. E, Fran, o que que muda? Como que uma coisa dessa que parece não fazer o menor sentido impacta? Gente, depois que a gente olha para essa questão, que é uma questão pessoal, mas que reflete na empresa, buscar a mãe no sócio, buscar o irmão no sócio, muda a nossa forma de se posicionar e tomar decisões dentro da empresa. Olha só, o primeiro negócio que eu abri, eu tinha um braço direito nessa empresa, que a gente se chamava de irmã gêmea. A gente era muito complementar. Eu fazia parte da gerência, da gestão, e ela me dava todo o respaldo administrativo organizado, assim. Então, encaixava, sabe? Eu fazia uma parte que ela não fazia, ela fazia uma parte que eu não fazia. E a gente se chamava de irmã gêmea. E ela foi demitida dessa empresa e eu não aceitei, porque eu era gerente daquele setor, então essa decisão cabia. Eu tinha que estar incluída nessa decisão. Então, passaram por cima, demitiram ela, e foi onde eu disse: bom. Então, eu não vou poder ficar nessa empresa. E aí, nós começamos a estudar. Eu abri uma empresa e ela, verbalmente, não foi no papel, a gente começou, não, ela é minha sócia, né? Então, fez essa sociedade de irmãs gêmeas. De irmãs gêmeas. Aí não deu, depois de um tempo, cada uma. Eu fui trabalhar em outros lugares e os segmentos nossos mudaram. E a gente acabou se afastando e não seguindo, né, com essa sociedade verbal que a gente tinha. Pois bem, gente, só que eu continuei procurando um sócio. Eu continuei procurando essa metade que me faltava. É muito doido, é muito doido. E quando eu fui constelar essa pessoa, é uma das primeiras constelações lá atrás, gente, já fiz mais de 1000 constelações, tá? Então já vi de tudo, de todos os tipos, foi de empresa, foi de família, de muita coisa. E aí, quando eu fui constelar essa pessoa, eu me dei conta que eu também estava buscando essa parte, né? Essa questão é, de irmão, de irmandade. Eu não queria um sócio, né? Eu queria completar essa questão de irmão. E dando essa aula, essa mulher também trouxe isso. Nossa, caiu uma ficha aqui, eu estou sentindo bastante, porque a sensação é que eu sempre estou esperando para um sócio, senão eu não vou ter força, não vou fazer. Então, olha como reflete a empresa e a gente vai ver um pouquinho mais disso nas próximas leis, tá? Vamos lá? A segunda lei que eu falei para vocês é a hierarquia, a ordem, né? Então, aqui no sistema familiar, a gente só tem um tipo de hierarquia. Então, quem veio antes é maior. A minha mãe é maior que eu, meu pai é maior que eu, as pessoas que chegaram antes, né, é maior. E aí, muita gente
quer entrar no mérito maior, melhor. Não é isso, gente. Na lei da vida, na lei natural, é, se eu cheguei um dia depois, eu tenho menos experiência, eu tenho menos vivência do que quem chegou ontem, de quem chegou há 10, 15, 20 anos, né? Não importa, antes de mim. Então, tem mais tempo de contato com a vida, com aquela empresa, enfim. Então, dentro de uma empresa, a gente também tem a hierarquia pelo tempo de empresa. Isso aqui é bem legal. Já tem muitas empresas que fazem o ritual de reconhecimento, quando uma pessoa está 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Ela é presenteada, mas tem outros rituais também que são legais, que é um curso uma vez que eu fui fazer, ela chamava as pessoas, posicionava as cadeiras por quem tinha começado o curso antes, sabe? Se inscrito antes, feito o processo antes. Então, a gente já sentava respeitando essa hierarquia. E aqui na hierarquia acontece tanto problema dentro das empresas, gente, porque olha só, quem veio antes tem precedência, né? Tem mais experiência, tem mais conhecimento e vivência, sabe mais o que aconteceu dentro naquele sistema. E aí, por exemplo, quando um filho assume uma empresa, que já existe lá seus 10 anos, seus 20 anos, e ele ignora o pai. Por quê? Porque aqui acontece muito o que a gente faz também dentro do sistema, né? Eu vejo os erros que o meu pai está fazendo, e aí, quando eu assumo aquilo, eu quero resolver todos esses erros. Só que, gente, esse novo gestor, você que veio depois, vai desautorizar toda a equipe. Vai invalidar com essa postura. Agora eu vou resolver tudo, vou mudar tudo. Vai invalidar todo o trabalho que foi feito ali. E aquela empresa só tem os 10 anos, os 20 anos, bem ou mal, porque houve essa estrutura, houve essa história, houve situações que aconteceram, houve decisões que acertaram e que fizeram com que a empresa permanecesse. Então, quem vem depois, como eu falei para vocês, entrou um gestor e demitiu o meu braço direito, sem falar comigo, sem me incluir. Então, ele cortou, ele não considerou a hierarquia. Por quê? A hierarquia por tempo de empresa. Ele considerou por função e experiência. Ele já tinha mais tempo na gestão comercial, era um cara com 30, 40 anos de gestão comercial, e ele veio com carta branca para fazer as modificações que precisava, só que ele desorganizou a empresa toda, ele desestruturou a empresa toda. Pessoas boas que estavam ali num processo de, como a gente diz, comprar o sonho do dono, do fundador, não aguentaram essa nova administração. Então, se você é filho, se você está assumindo, honre e respeite o que foi feito, atualize sim, mas você vai ter que atualizar com sabedoria, você vai ter que engajar as pessoas, vai ter que dar um lugar, reconhecer a história. E aos pouquinhos ir propondo, deixando essas pessoas participarem, a não ser que você queira realmente que arruine, né? Vá ruínas tudo que foi feito e comece do zero. Mas aí talvez o mais adequado é que você monte a sua própria empresa, né? Faça do seu próprio jeito, porque mexer dentro de uma empresa que já tem uma história, que já tem regras, que já tem valores estabelecidos, uma dinâmica estabelecida e não considerar isso, vai causar muitos problemas. E o impacto vai ser essa resistência invisível, queda de faturamento, conflitos hierárquicos, vai virar uma bagunça. Uma mudança já causa. Então, hoje, por exemplo, tem empresas que me chamam para passar por essas mudanças com menos danos possíveis. Então, danos vai ter, ok, a gente vai lidar com essa realidade, mas como que a gente vai se posicionar, comunicar, fazer esse movimento para que não gere danos de queda bruta de faturamento, de perder pessoas importantes? Imagina, saiu 2 pessoas importantes do setor comercial.
E até conseguir organizar isso de novo, né? Porque aí nós tínhamos os gerentes externos, os representantes internos, externos, clientes que eram muito fidelizados com aquela equipe ali. Então, tudo isso, olha, tem impacto e a empresa vai ter que estar preparada. Então, tem formas que a gente faz que mantém essa visão mais ampla, que dá mais clareza, estrutura, traz mais ordem, ok? Então, essa ordem, ela tem essas duas formas, né? De precedência, quem veio antes precisa ser respeitado, e tem de experiência também, que daí é o que aparece lá no organograma da empresa. Então, gestores, gerentes, CEOs, né? Os cargos, quem tem mais experiência vai liderando, sendo responsável por lidar. Então, quem possui maior experiência na função assume maior responsabilidade, ocupa um lugar hierárquico superior, mas tem que considerar a hierarquia do tempo de empresa, né? Exemplo, colaborador antigo resiste à liderança de um diretor mais experiente contratado pela empresa. Profissional com mais tempo na empresa não reconhece a autoridade técnica de um especialista recém-chegado. Então, se vocês têm esse conhecimento, você media essa relação para que essa pessoa que chegou agora com mais experiência possa incluir essas pessoas que têm o conhecimento da empresa, tá? Então, e aí, com a experiência desse gestor, ele vai usando o conhecimento dessas pessoas para ir atualizando, ampliando e fazendo as mudanças que ele precisa com a experiência dele. Senão, vai ter disputa de poder, dificuldade na tomada de decisões e desorganização na liderança, e isso vai impactar lá no seu resultado, tá? Então, tá vendo que essa é uma estratégia que às vezes as empresas não consideram? Vamos contratar um gestor que ele tem experiência em como a gente vai crescer e expandir. Só que ninguém cuida dessa parte de transição, como que vai ser a inclusão dele, como que a gente vai habituar, considerando esse clima organizacional que vai impactar também no resultado, tá bom? Então, não é só a estratégia de trazer alguém com experiência, é a estratégia de conduzir como que vai ser todo esse processo de inclusão, de ordem, tá? E aí a gente entra, olha que foto maravilhosa, gente, né? Muitas crianças tiveram responsabilidades muito cedo. E aí eu quero falar com esses líderes que sempre estão entregando mais do que receberam. Respira aí. Sim, eu também fui aquela pessoa que ficava 10, 12 horas trabalhando. E eu encontro muitas pessoas dentro das empresas maravilhosas fazendo isso. Só que, gente, o impacto emocional é muito grande. Uma pessoa não vai conseguir, durante muito tempo, um período grande, manter esse ritmo. E aí, daqui a pouco, ela vai ficar ressentida, porque ela faz, e a empresa nunca paga o suficiente, mas ela quebrou o acordo. Às vezes vocês tinham um tipo de acordo, tá? Aqui, nesse equilíbrio, você que tem empresa, é preciso ter muito claro a matriz de função, o que que aquela pessoa precisa te entregar. É compatível com a carga horária dela ou sempre vai exigir mais? Será que ela não precisa de ajuda? Ai, mas aí eu vou gastar com mais um funcionário? Sim, só que a médio e longo prazo você não vai ter um processo trabalhista, um burnout, o seu braço direito ali ficando doente, sabe? Então, precisa ter esse cuidado e esse olhar também, porque é muito bom ter um braço direito, só que também denuncia desordens nossas, porque muitas vezes a gente faz algum combinado, aí a pessoa assume aquilo que era para a gente fazer também, e aí vai ficando tão bom, tão quentinho para a gente que desequilibra a relação. E vai vir esse preço, essa conta vai chegar. Então, cada um tem que fazer a sua parte do combinado para que a balança fique equilibrada, justo e todo mundo fique bem, tá? Então, a empresa que paga sem retorno, aquele funcionário que não faz, também vai ter prejuízo. Então, às vezes é um funcionário que está fazendo muito e daqui a pouco vai cansar e não vai mais fazer.
e aí aquela coisa boa, que era a entrega, pode virar um prejuízo, tá? E a prosperidade depende de troca equilibrada. Gente, isso aqui é bem importante. E aí eu quero contar um caso de constelação que eu fiz que foi bem forte também, que é uma empresa onde o dono me procurou e disse, Fran, aconteceu uma morte aqui. O meu sócio morreu. Ele teve uma parada cardíaca dentro da empresa e eles estavam crescendo. A empresa estava em expansão, estava indo bem. E depois dessa morte, obviamente, assim, abalou muito o ambiente e já fazia anos e eles percebiam que sempre acontecia alguma coisa e o dinheiro não ficava. Era como se eles estivessem pagando uma conta alta. E aí a gente foi fazendo todo um processo ali para entrar na constelação de entrevista, de observar alguns pontos. E ele me trouxe uma história. Quando eu perguntei da família, desse sócio, né? Como a família ficou? Então, Fran, depois da morte dele, a família não, a gente não teve mais contato, ficou por isso mesmo, assim, eu acho que ninguém quer tocar muito no assunto. Eu disse, tá. Só que esse sócio tinha, a empresa estava crescendo, ele tinha a parte dele para receber. A família não recebeu a parte dele. No fim não recebeu porque ficou tudo meio assim, né? Tá. Vocês acreditam que aquele dinheiro escoava porque aquela família não tinha recebido a parte dele, do cara? Então, assim, não é porque houve essa morte que a família não precise receber, tá? A parte desse sócio. Então, essa conversa, ela precisa acontecer, essa troca precisa equilibrar, ok? Porque imagina, aquela família perdeu, né, o patriarca da família e ainda a fonte de renda, de recursos, de tudo isso, né? Claro que tem família que, se precisa, vai para cima e vai cobrar, e aí tem empresa que não sabe lidar com isso e não quer pagar, mas vai aparecer o prejuízo em algum lugar, gente. Então pense no equilíbrio de troca, no que é justo. Quando é justo, o dinheiro ganha força, você não vai faltar. Sabe, pagar bem um funcionário que está ali fazendo uma entrega, que ele faz parte da empresa que prospera, não vai te faltar, não vai, entende? Porque o dinheiro ele ganha força porque é justo e equilibrado. Infelizmente, tem muitas empresas antigas que tratam os colaboradores como bicho, né? Claro que hoje nem pode mais, porque o Ministério do Trabalho está mais atento a tudo isso e a gente vai ver um pouco depois, mas é importante que a gente é, possa considerar, sempre estar olhando, percebendo como está essa relação. Quando eu vou pagar um funcionário, quando eu vou pagar um parceiro, quando eu vou pagar, como que eu estou sentindo isso, né? Tá equilibrado, eu tenho um ressentimento ali, tem algo que não está muito bem claro, muito bem estabelecido, isso vai ter problema. Então, tenha maturidade, venha fazer a formação para você estar bem fortalecido, para você conseguir bancar conversas difíceis, porque isso vai refletir, tá? Positivamente depois nas suas trocas, nos seus negócios. E falando, em morte, contando essas histórias, na última vez que eu dei essa aula, uma aluna falou assim: Fran do céu, lembrei de uma situação agora que toda vez que eu estou crescendo na minha empresa, algo acontece, eu preciso ajudar alguém, e aí eu perco a mão do meu negócio, eu paro de investir tempo, eu paro de continuar nessa escala de crescimento. E aí, conversando, ela lembrou do pai dela também, que teve uma história similar com essa que eu contei, né, da família que ficou. Ela disse que o tio dela faleceu e o pai dela não pôde ajudar, ninguém pôde fazer nada. E depois disso, e eles estavam crescendo também na empresa. E aí eu perguntei, você tem medo de crescer? Você acha que o crescimento pode te trazer algum problema de você morrer, alguma coisa assim? Ela disse, conscientemente não, né? Mas tô arrepiada, tá mexendo no meu corpo. E aí a gente também trabalhou o lugar dessa pessoa
porque ela se achava responsável por cuidar do pai, do tio, né? Então, que veio falecer. Então, coincidentemente, toda vez ela estava cuidando de alguém. E aí ela entender que sim, tem situações, pessoas que vão precisar do nosso cuidado, mas que não é a gente que vai salvar o outro, e que cuidar da gente também é necessário, continuar investindo no nosso crescimento. Então, será que não existe um meio termo, ao invés de abandona tudo e deixa de crescer e para cuidar? Então, tudo isso a gente vai podendo aprofundar. Se a gente está numa aula, se é um movimento de mentoria, se é algum tipo de consultoria que eu estou prestando para você, a gente consegue encaixar melhor essas peças, essas histórias, para que pare de ficar ali trazendo emaranhados, problemas, travas, sabotagens, tá bom? Mas pense sempre nisso, assim, como que eu me relaciono com o pagar e com o receber, com o dar e com o receber o que as pessoas estão me dando, tá bom? É um assunto profundo e que a gente vê as pessoas se perdendo bastante. E a última ordem, gente, segura aí, porque estamos numa ordem que é muito, muito necessária. A gente precisa falar sobre isso. Dentro das empresas precisa haver propósito. Lembra que eu falei das ordens do sucesso? Tudo começa no coração, no motivo, no propósito. Para que eu estou criando esse negócio? Para que como que ele afeta positivamente, qual necessidade ele atende, que benefício eu estou levando para as pessoas, para a vida. Porque tem uma frase que Bert traz que vai doer. Respira aí. Ele fala assim: quem faz só pelo dinheiro já perdeu. O dinheiro não vai ter força. E aqui diz, né? Quem serve apenas ao ego do dono estagna. E aí, hoje na live, eu perguntei para as pessoas. Como é? Por que que você faz o que você faz? Por que que você vai lá e trabalha com o que você está trabalhando hoje? E as pessoas responderam para sobreviver, para ter o que comer, outras para viver, para ter os meus luxos, poder passear, poder viajar. Outra, eu comecei a fazer isso porque era uma necessidade, meus filhos eram pequenos e eu estava com uma mãe solo, eu precisava trazer dinheiro para casa. Então, gente, todas as pessoas estão olhando sem perceber para essa necessidade única, individual da sobrevivência, e ali se perde o propósito. É como se quebrasse a ordem do sucesso, que é para eu primeiro ver a quem serve isso. Eu fico aqui, eu quebro essa ordem e começo na mente. O que que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Cuidado! Quem começa pelo dinheiro já perdeu. Então, não é por aqui que a gente começa, tá? E não quer dizer que você precisa mudar o que você está fazendo. Visão sistêmica amplia a visão que você está tendo e foca aqui. Peraí, eu achei que era só para sobrevivência, mas deixa eu ver o impacto. Deixa eu ver o impacto que eu causo através do meu serviço. E aí hoje teve uma mulher que falou, Fran, eu faço Uber, e eu sempre penso, nossa, que bacana, eu tô levando a pessoa num lugar que ela precisa ir. E eu disse sim, e às vezes é um lugar que vai mudar a história dela, que vai trazer vários benefícios, né? Pensa, se é uma pessoa que está indo no médico para curar alguma coisa que ela precisa, ou para receber a notícia de que está curando, né? Ou para ir se cuidar, ou então tá levando uma pessoa para encontrar sua família, ou tá levando para uma reunião importante que vai mudar a vida dela. Então, sim, tem uma função, tem um propósito que você está a serviço de pessoas que precisam chegar em lugares e que, se sem a sua ajuda, ia ficar mais difícil, né? Iam ter problemas maiores ali. Essa mulher que fez as bolachas para criar os filhos, né, mãe sola, ela disse assim, Fran, hoje eu já não sei por que eu continuo fazendo isso e eu me sinto estagnada. E aí eu trago uma segunda frase que Sophie Hellinger, a mulher de Bert, traz, que é: respira que vai doer. Muitas empresas precisam morrer.
muitos negócios precisam morrer, porque os negócios eles servem para cumprir um propósito. Então, o meu negócio aqui, por que que eu estou criando essa aula? Para quê? Né? Lembra que eu falei para vocês? Eu quero levar essas informações, que é uma utilidade pública. Tem muita gente se debatendo dentro de um negócio, não sabe por que que está acontecendo tanta briga, tanto conflito, tanta perda de dinheiro, e aqui, por conta desse conhecimento, a gente já viu que mudou a estrutura, mudou a dinâmica, mudou o campo de muitas empresas, de muitos negócios. Então, a oportunidade de você também mudar isso é algo que beneficia as pessoas. Quanto mais pessoas eu beneficio, maior a minha prosperidade, tá? Maior o fluxo. Eu nem ganho tanto assim, mas o dinheiro tem força sim. Já construí muitas coisas, né? Hoje invisto. E não era a minha realidade antes de servir muitas pessoas, falar abertamente sobre, né, os meus processos de transformação, a oportunidade que as pessoas têm, ajudar as pessoas a perceber o que elas não estão. Eu digo que eu pego uma luva, né? Ó, achamos seu norte de novo. Ó, uma luva, não, uma lupa, e a gente olha naquilo que está desencaixado, está em desordem, está travando ali o processo, para que as pessoas sejam livres. Chega de repetir histórias de dor, gente. Chega de pagar conta que não precisa mais pagar, já acabou o ciclo. Não precisa. Repete comigo. Eu termino esse ciclo de dor aqui. Eu já posso ter um novo ciclo com bases de amor, de realização, de propósito, de expansão, de fluxo, de prosperidade, de liberdade. É para isso que eu tô aqui, tá? Então, veja para que que o seu negócio serve. Se essa mulher tiver coragem de olhar para essas bolachas, agradecer a função que ela serviu, mas entender que talvez ela esteja pronta para outra coisa, outro momento, talvez, só talvez, o fluxo do dinheiro volte a, a, a pulsar ali na vida dela, né? E é muito legal, gente. Tem um desafio que chama, que eu criei, foi muito intuitivo, que vem desse lugar de propósito, de sentir, que ele chama assim, ó, desafio quebra-cabeça da carreira com alma, como se encaixar as peças daquela carreira que faz um sentido para você. E dentro desse desafio eu pergunto, você escolheu a sua profissão ou a sua profissão escolheu você? Porque você não sabe, mas tem funções e profissões que elas estão servindo, compensando algo do sistema, estão trazendo um ajuste. A minha empresa, a minha função, de alguma forma, traz uma compensação, mas agora não mais uma compensação de dor, né? Uma compensação de algo que o meu sistema precisa ancorar aqui, precisa fazer um ajuste. E eu me sinto grata de poder fazer parte desse ajuste, sabe? Não é um ciclo de dor, de sofrimento, de peso, mas eu vejo muitas pessoas pegando legados aí, repetindo histórias de dor, sofrimento, tristeza, como essa mulher que eu contei há pouco tempo atrás, que começava a crescer e parava. E ela vem de uma história que o pai e o tio estavam crescendo e houve, né, uma morte ali. Então, assim, o negócio prospera quando está alinhado ao movimento maior da vida, não é só estratégia, é alinhamento com realidade. Então, sim, precisa ter estratégia, nem tudo é sistêmico. Empresa que não tem produto bom, que não tem procedimento, que não tem processo claro, um posicionamento claro, tem má gestão, tem gestão fraca, e você vai resolver estudando sobre a administração do negócio, né? Agora, também não é só a parte estratégica, não é só isso. Também tem essa parte sistêmica que eu estou falando para vocês. Então, reveja qual o propósito de você fazer o que você faz, sabe? Sente isso, depois planeja isso, depois leva para o mundo. Então, eu digo, coração é o fundador da empresa. Os cérebros são os gestores, aqueles que vão dar o comando, ter a visão do todo, né, para que aquele negócio se realize. E os braços são os colaboradores, aqueles que vão lá, botam a mão e fazem o negócio que disponibiliza para o mundo e dá uma forma.
naquilo que o fundador começou a sentir, né? E às vezes é a gente mesmo que faz. Eu sou fundadora da empresa, tive um fundador junto comigo que tem um lugar. Coloquei a logo em homenagem a essa pessoa que me impulsionou a fundar essa empresa, a dar continuidade depois. Então, e gosto muito de pensar no propósito. Então, assim, revejo o propósito. Como eu ensino terapeutas dentro da formação, nesse ponto eu digo assim: busque o propósito dessa pessoa que você está atendendo. Pergunte para ela, para que que você faz isso? Se ela responder que é para a sobrevivência, que é para alimentar os filhos, que está ligado só a um benefício do dono, né? É, convide essa pessoa a expandir essa percepção, a entender onde que ela está afetando, se ela tem pessoas que ela gera empregos, né? O que que ela proporciona com aquele negócio. Os clientes, gente, os clientes, eles são a riqueza da empresa, né? É o cliente que traz o dinheiro para a empresa. Então, muitas vezes a gente, como dono do negócio, a gente não olha para essas ordens, o cliente está lá longe na nossa percepção, assim como o CNPJ, algo longe, frio, tá? E aí a gente precisa reconhecer, dar um lugar, entrar em contato, sentir esses clientes, agradecer esses clientes, saber do impacto do benefício. Então, hoje também tinha uma mulher na live que falou, Fran, eu limpo casas. E já tive casas bem complicadas, assim, onde tinha muito desentendimento, conflito e tal, eu não me sentia bem, o ambiente era pesado. Mas hoje eu já consigo estar em ambientes que eu sou respeitada, tudo, e eu vejo o impacto do meu serviço, né? Eu proporciono com a limpeza das casas que aquela pessoa que me chamou, ela confia para que eu possa estar ali, cuidar do ambiente dela e ela, assim, levar o negócio dela, ter tempo para estar com a família, ter tempo para tocar o negócio dela, ter tempo para fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas. E se ela não tem eu ou alguém que ajude ela nessa organização e limpeza da casa, ela não teria, então, essa energia toda para colocar nessas coisas, né? Um tempo, uma energia que ela acabaria dissipando. Então, gente, a gente, como dono, que tem essas pessoas que nos ajudam, a gente tem que olhar e dizer gratidão. Gratidão, você faz parte da prosperidade do meu negócio. Graças a você eu consigo focar aqui. Graças a você eu consigo fazer esse servir, eu consigo servir, né? E aqui eu até trouxe, assim, aquela frase bíblica que o trabalho dignifica a alma, dignifica a alma. Não tem coisa melhor do que você ver alguém se beneficiando com o que você faz, gente. Quando eu convido as mulheres para fazer parte, né, da formação, eu digo para elas assim, eu já tinha andado muito no autoconhecimento antes de conhecer a visão sistêmica, mas depois que eu conheci, parece que as peças se encaixaram e eu desejo que as peças se encaixem para você. E aí, no decorrer, ela vai dizendo, Fran, nossa, eu tô com força, a minha vida mudou, né? Teve a Fernanda que entrou com problema de pagar aluguel. E numa tarde ela faturou R$ 950 com as constelações, sabe? E ela começou a receber presentes, incluir pessoas. Depois de 8 anos, ela teve um olhar diferente para o relacionamento, para o pai da filha dela, né? Um relacionamento que tinha acabado. Então, assim, é tanta cura familiar, é tanta reconciliação, sabe? Onde tinha conflito, briga, aquela rejeição, aquela desordem, agora tem uma paz, tem uma gratidão, tem um motivo para. Poxa, que bom que isso fez parte da minha história, mesmo que não tenha sido do jeito que eu gostaria, mas eu consigo ver por que que aconteceu daquele jeito. Então, eu vejo as pessoas se fortalecendo, realizando seus sonhos, e a sensação é que é uma parte minha que realiza também. Então, eu desejo para você que você possa ter experiência, seja em qualquer função, como funcionária pública, como dentista, como qualquer função que você faça, que você impacte pessoas e que você se realize através do impacto que você causa. Porque se as outras pessoas são partes nossas, né? É lindo quando a gente é tocado por essas partes. Eu fico muito feliz de ver alguém realizando o sonho. Teve a Adriana Rocha que falou, né? Fran,
A minha maior frustração é que eu já estou 5 anos nesse mundo de terapia sistêmica e parece que o meu negócio não vai, parece que eu não é para mim. E aí, em 9 meses, nem deu um ano de formação, em 9 meses ela disse, é a primeira vez que eu me sinto muito realizada. Eu não consigo acreditar o que é receber esses depoimentos das pessoas que eu estou conseguindo guiar, né? E eu dizia para ela, vem para a formação, porque é só a cereja do bolo. Depois que você integrar essa visão, as outras peças vão se encaixar e aquilo que parecia que não tinha feito sentido lá atrás começa a fazer sentido. E tudo isso vai expandindo, gente, pelo nosso coração, né? E vai, trazendo muito fluxo para você. Então, para a gente continuar aqui e não se alongar muito, está quase acabando, dentro das 4 ordens sistêmicas do negócio, fiquem atentos, porque os principais emaranhados, o que a gente vê se repetindo muito, muito, muito dentro das empresas, das constelações que chega, é essa confusão entre família e empresa, tá? Eu tenho certeza que se você não trabalha numa empresa familiar, você conhece algum caso aí. E quando o filho é tratado ou como funcionário, ou funcionário é tratado como filho, isso pode gerar um problema no campo de informação daquela empresa muito complicado. Essa mistura de níveis gera culpa, favoritismo, injustiça, impacta não só a relação ali do pai e filho, do dono da empresa, né, a função que aquele filho está ocupando, mas impacta a equipe inteira, tá? Então, cuidado com isso, fique atento. E se você vê, sugira uma mentoria, sugira um olhar mais amplo, tá? Indique, ou a partir do que você conhece, converse, leve essa informação para lá, porque pode, de repente, ser a oportunidade que a empresa precisa para ajustar, alinhar, né? Sair desse emaranhado, quebrar esse ciclo. E aí, o segundo caso que a gente vê muito são sócios desalinhados do lugar. Isso aqui eu fiz uma constelação e eu me vi também dentro da minha empresa, gente. Eu estava muito cansada dentro da minha empresa e eu tinha uma pessoa também que foi meu braço direito e eu, sem perceber, eu queria que ela fizesse tudo, né? E a minha ausência ali na criação das coisas e tal, foi cobrada, sabe? Muitas clientes, assim, foram sentindo, porque daí não estavam sentindo aquele campo, a energia do campo que a gente que é o fundador, a gente que sente ali o negócio, né? Traz o cuidado, reverbera nas pessoas que chegam, nesses clientes que chegam, né? E e aí o negócio começou a desandar e começou a perder o propósito. Eu tive que me reestruturar, é, e também equilibrar essa ordem de que a pessoa não precisava ocupar um lugar que não era dela, porque isso acontece, a gente quer puxar o fundador, um funcionário, um colaborador, porque ele é muito bom, muito atento, entrega o que a gente precisa, a gente quer puxar para o nosso lugar. Só que sistemicamente o sistema vai cobrar, não dá para excluir. A gente precisa estar ali presente, corpo e alma, tá bom? Ah, Fran, mas eu já quero me aposentar, ok, mas então você vai ter que tomar decisões ali, né? De que forma você quer que essa empresa continue? É uma empresa que precisa finalizar? Como que vai ser esse modelo de negócio para que ela se estruture? Agora, não ficar tentando puxar alguém para o seu lugar e é assim que faz e pronto, tá? Precisa ser uma mudança que precisa ser pensada, estruturada, trazida, feita com ordem para ter menos danos negativos possíveis, tá? Terceiro, negócio criado para compensar algo. Ai, essa dói. Abrir empresa para provar valor ao pai, salvar família financeiramente, resolver um trauma de escassez. Tem muito, isso tem muito, muito, muito. Negócios nascidos da compensação carregam tensão. Então, você entra naquela empresa, você sente que tem algo de errado, os funcionários não se encaixam, tá sempre algum BO muito sério. Então, precisa cuidar disso, tá? Tem a ver com propósito, com a ordem do propósito aqui também. E o quarto, as exclusões, que a gente falou que é o pertencimento, né? Ex-cliente é importante, cuida o que você sai falando do seu cliente, né? O que você vai sair falando do seu funcionário, do seu sócio, das pessoas que tiveram um tempo com você ali, cuida. Todos importam.
ex-sócio removido com raiva, funcionário demitido injustamente, tudo isso vai ser cobrado lá no resultado. É comum. E é bacana também, porque ao mesmo tempo que a gente olha, identifica e faz o ajuste que precisa, a gente já consegue mudar a história daquela situação ali, sabe? A história da empresa, do posicionamento, do ambiente. Então, vale esse olhar. E aí, gente, como aqui é uma aula que eu disse para vocês que eu dou dentro da formação, né? Eu estou acelerando para que vocês possam ter o conhecimento mais rápido, mas eu explico para as mulheres da formação que nós estamos no momento que a gente tem uma grande oportunidade de ajudar as empresas com a nova norma que foi atualizada. Na verdade, não é nova, ela já existia, essa norma cuidava do ambiente, né, físico, a iluminação muito forte causava sobrecarga, os equipamentos que as pessoas usavam, né? Só que agora essa norma ela inclui problemas psicossociais, tá? Psicoemocional. Por quê, gente? Porque começou lá no Ministério do Trabalho chegar uma conta muito grande de pessoas afastadas por depressão, por burnout. Gente, o nível de afastamento por burnout são funcionários bons que extrapolaram, deram demais, né? E achavam que nunca era suficiente. E hoje a conta está vindo. Então, teve muitos casos, muitos afastamentos. E o Ministério reviu a norma e disse: espera aí, eu não vou pagar essa conta sozinha. As empresas são responsáveis por, por esse clima, por esses riscos de adoecimento mental dentro do ambiente de trabalho. E tem um estudo que fala, né, que o ambiente de trabalho ele pode ser um ambiente, porque todas as pessoas vêm com questões, individuais e familiares. Tá, e a empresa é responsável por isso? Calma aí que a gente vai ter essa conversa. Claro que a empresa não é responsável pelas dinâmicas familiares, pelo que acontece lá, na casa. Só que a empresa, o ambiente que ela cria, o que ela proporciona ali, esse é o estudo, pode potencializar aquele dano. Então, se for um ambiente nocivo, tóxico, tenso, aquela pessoa que já não está bem vai piorar dentro da empresa. Mas se a empresa, se é uma empresa que cuida desse ambiente, né, que ela proporciona que as pessoas evoluam nessa parte psicossocial, muitas pessoas vão se curando. Eu trabalhei numa empresa onde eu estava toda emaranhada no meu sistema familiar, mas aquele sócio, aquele dono, ele dava uma atenção, ele trazia boas palavras, ele inspirava tanto, gente, que eu me curei muito dentro da empresa, sabe? Ele dizia: Fran, eu sei que tu tá, né, chateada, tu é uma esponja, tu absorve tudo. E já que tu é uma esponja e tu absorve, vamos absorver coisas boas. Estuda esse livro, vamos ler sobre tal coisa, vamos conversar sobre tal coisa. Olha por esse lado aqui. Gente, então essa pessoa me potencializou positivamente, foi muito a minha cura. Então, se você tem um negócio, esse negócio ele está tensionando, piorando as questões que as pessoas já têm, ou ele está sendo uma oportunidade para que essas pessoas possam se revisitar de outro lugar, ter novas experiências. Então, gente, a gente precisa ter saúde mental para lidar com isso. Se você não está tendo saúde mental, vem para essa formação, pelo amor de Deus, ou vem para uma mentoria, ou vem para um acompanhamento, né? Mas precisa, porque o seu ambiente, então você tem responsabilidade do ambiente que você gera, sim. Isso você tem. Você não tem a responsabilidade do que acontece lá na casa da pessoa. Mas lembra que o ambiente que você criou, que você é responsável, vai impactar. E pode ser de forma negativa ou positiva. Então, você precisa se responsabilizar por essa parte, tá? Então, hoje, essa norma, ela, ela
pede para que tem várias exigências que vão monitorar e também entrar com ações para proporcionar que esse ambiente seja um ambiente minimamente equilibrado, saudável, né? Então, é feito hoje, o jurídico precisa ajudar as empresas para fazer a matriz de função de cada funcionário, depois, ou um segurança do trabalho, um ergonomista, ou existe especialista que vai ajudar você a diagnosticar o risco, a matriz de risco daquele trabalho, daquele setor, daquele profissional, tá? E aí tem, nessa matriz de risco, por exemplo, como está a sobrecarga de trabalho, como está a pressão por metas, tá? Então, tudo isso a gente, como empregador, né, empresário, a gente pode cobrar metas, a gente pode fazer tudo o que precisava, mas consciente da forma como a gente faz isso. Existe sim a necessidade de um cuidado pela forma. São pequenos ajustes, então já tem empresa vendo isso como uma oportunidade de investimento, porque ela vai cuidar do ambiente dela, ela vai estar amparada pela NR1, vai ter o certificado de que é uma empresa que cuida da saúde mental dos colaboradores, e ela depois vai ter até redução de impostos. Agora, do contrário também. Ah, não, faz só o que tem que fazer, não vou me preocupar muito com os funcionários, com o ambiente, nada, isso é besteira, eu quero me preocupar com a estratégia. E aí, daqui a pouco, essa empresa é autuada, leva uma multa, tem afastamento, tem rotatividade de pessoas, o prejuízo é muito maior, gente. Então, cuidado de olhar só para o prejuízo de venda e compra, e não é isso, entende? As nossas decisões, as nossas ações vão gerar impactos que vão ser mostrados lá no resultado financeiro. Olha a ponte aí entre o seu negócio, entre as pessoas que vão ajudar, vão fazer parte e o resultado. E as pessoas incluem os seus clientes, os seus colaboradores, todo mundo, tá? Então, garantir condições seguras de trabalho, orientar e treinar trabalhadores sobre o risco. Está acontecendo muito abuso dentro das empresas. Eu vivenciei coisas assim lastimáveis de gerentes e a gente precisa começar a olhar para isso, tá? A inclusão dos riscos psicossociais no trabalho. Então, é estresse, sobrecarga de trabalho, pressão excessiva, assédio, ambiente emocional tóxico, tá? Então, a empresa vai refletir a nossa conduta de vida. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você olhar para os seus valores, olhar para onde você quer ir, curando coisas ali do passado, quebrando lealdades, você vai conseguir proporcionar um ambiente mais saudável, harmonioso e vai ter um impacto social melhor e o resultado vai se mostrar, tá? Todos esses fatores impactam na saúde mental e na produtividade, então é investimento. Não negligencia isso, combinado? Vamos combinar isso? E aqui, como as pessoas que fazem a formação, elas têm uma oportunidade terapêutica para trabalhar, para ajudar dentro dessas empresas, né? Porque, junto com o conhecimento que a gente vai adquirindo dentro da formação, a gente pode contribuir nos ajustes dessas dinâmicas invisíveis que eu comentei com vocês, que impactam nos resultados, no ambiente, em tudo, né? A gente pode ajudar com os líderes e com a equipe na reconhecerem o seu lugar no sistema, isso vai mudar muito o clima e o ambiente. A gente pode ajudar a ampliar a visão sobre os conflitos, mediando. Gente, mediar é muito legal, né? Porque aí a gente ajuda essas empresas a terem essas conversas difíceis de uma forma respeitosa, onde todos consigam ver o lado de todos, né? E resolve muito mal-entendidos, picuinha, fofoca. Então, medir essa responsabilidade tá bem. Ó, tem um problema na escrita aqui, né? É assim, ampliar a visão sobre os conflitos, mediando a responsabilidade e o acolhimento. Então, a gente vai pulsando entre isso, né?
a gente acolhe, é, ajuda a pessoa a se regular ali, mas ao mesmo tempo deixa claro a responsabilidade, porque sim, a gente pode cobrar, mas desde que de que forma que a gente faz isso? Então, a gente, como terapeuta sistêmico, a gente pode ajudar as empresas nessa mediação, tá? E também a gente pode ajudar a trazer a percepção sistêmica em momentos de transição que eu falei para vocês, né? Para que as mudanças possam acontecer da forma que precisa, sem danos, e prejuízos tão grandes, né? Porque com ordem as coisas vão se organizando. E também a gente pode ajudar com os ambientes mais saudáveis e cooperativos. Então, tem várias dinâmicas, workshops, vivências que a gente faz que tocam nesse lugar que os colaboradores vão se olhar, vão se reconhecer, vão ter mais empatia e estar trabalhando juntos, né? E não nesse lugar de resistência, de sabotagem. Às vezes, inconsciente, a pessoa nem percebe que ela está fazendo isso. Mas quando está fazendo, cuidado, porque tem algo para mostrar. Isso aqui eu vou passar adiante, porque é para formação, e isso aqui é só para deixar mais claro, né? Que nós, enquanto terapeutas, a formação ela traz profundamente sobre a visão sistêmica, as ordens dentro do sistema familiar e dentro das organizações. Não são a mesma coisa. Muitas formações por aí dizem que é a mesma coisa, mas não é, gente. São coisas diferentes. E quem vai trabalhar com empresas precisa entender sobre gestão de negócio. Como já foi, né, uma das minhas formações foi gestão comercial, né? Como gerenciar tudo isso, porque senão, dentro da organização, é contrato, é propósito, é equilíbrio, o pertencimento é funcional, tem que ter sentido aquela relação, tem que ter uma troca ali. É diferente do sistema familiar, ó. No sistema familiar, existe um vínculo. No sistema organizacional, existe o propósito, um objetivo. Então, na família, às vezes eu não tenho um objetivo ali, eu não quero cumprir o meu objetivo, por exemplo. Eu sou mãe, né? Existe o vínculo mãe e filho. Mesmo que eu não quiser fazer isso, eu sou a mãe. Na empresa, se eu sou uma gestora e não quiser fazer aquilo, eu não vou poder mais ser uma gestora, entende? Daquela empresa. Então, no familiar é tudo mais incondicional, né? O amor é a base, no organizacional a troca é base. Aqui o pertencimento incondicional, aqui no organizacional o pertencimento é funcional. Essa pessoa está cumprindo essa função? Não está. Então, por que está com dificuldade de conversar, organizar isso e de repente finalizar esse processo, né? Então não dá para romantizar, tentar ficando consertando, senão às vezes a gente vira o pai e mãe, né? Às vezes a gente ouve, mas essa empresa é uma mãe, essa empresa é uma família. Não é. Cuidado, se você é dono da empresa e alguém está falando a empresa é mãe, cuidado, porque às vezes pode ter algo errado aí, tá? Se você se posiciona como uma mãe, você vai atrair os colaboradores como os colaboradores que não têm uma relação da mãe, que vão buscar uma mãe. Aham. É, tipo isso, não entendeu? Se não entendeu, depois me chama no privado para a gente conversar. Mas aquele colaborador, ele não vai estar ocupando o lugar dele funcional. Ele vai até estar fazendo o que ele precisa, mas ele vai estar te cobrando mais e mais, nunca vai estar bom. E também não é interessante para você enquanto empresa, tá? Familiar, hierarquia por tempo, né? Minha mãe é maior que eu, meu pai é maior que eu, todo o meu irmão mais velho é maior que eu. Mas pela organização é por tempo e por função, ok? Família para sempre, empresa é enquanto há troca. E aqui eu finalizo com a mesma pergunta que eu comecei, tá? Se a empresa está com alta rotatividade, se os sócios estão brigando, se o faturamento está oscilando, quais são as perguntas que você vai fazer?
agora que você sabe as ordens sistêmicas, né? Quem que não está no seu lugar? Onde que o fluxo de dinheiro está desequilibrado, está travando? O que pode ser compensado? Quem pode estar excluído? Tá? Isso são perguntas que você vai fazendo aí e você já vai percebendo algumas coisas. Mas se precisar de ajuda, estamos aqui. Eu o grupo de quem já está sendo formado, né? Foi preparado para isso. Então, empresa não é máquina, lembra disso, não é aquela tempo é dinheiro, isso aí é algo que fizeram a gente acreditar, mas é um organismo, tá? Tem uma vida, tem uma história, tem um campo de informação ali, você tem responsabilidade sobre isso, ela não funciona sozinha e automática. O fundador ocupa o seu lugar, ó, a prosperidade acontece quando o fundador ocupa o seu lugar com humildade, a hierarquia é respeitada, a troca é justa e o propósito é claro. Cuidado com acordos que não são claros. Ah, faz para mim, depois a gente vê. Ah, não sei o quê. Para com isso. Para com isso. Isso é infantilidade. Tem um medo de rejeição ali. E não dá para tocar uma empresa desse lugar. Não dá para ser um profissional é, com bons resultados desse lugar. Depois a gente vê. Não, é troca justa, equilibrada, clara, tá? Conversas difíceis, acertos combinados, tem processo, tem procedimento, isso tudo é muito importante para as empresas. E aí a prosperidade é consequência, a sua sobrevivência, os seus luxos, as suas realizações são consequência, tudo que serve você são consequência. Foca no seu propósito, alinha tudo isso e depois me conta o que que vai acontecendo aí, tá bom, gente? Isso, aqui já é a parte do erro que as consteladoras cometem no mundo empresarial, porque que às vezes uma constelação não vai funcionar para uma empresa, mas é papo para quem está lá na formação, onde eu tenho esse cuidado com elas, né? De mostrar, ó, isso aqui, cuidado, não faça desse jeito, vá por esse caminho. Então, elas vão sendo orientadas, treinadas, a gente vai praticando para que realmente quem for servir essas empresas saiba muito bem o que está fazendo. Esse é o meu compromisso com vocês, gente. Como eu falei, muito do que eu trago hoje eu trago de vivências, de experiência, eu digo, não é só de livro, é coisas que eu vivi na pele, às vezes através da minha própria história, às vezes através dos atendimentos, esses mais de 1.000 atendimentos, mais de 1.000 pessoas que passaram por aqui, por esses serviços. Eu realmente quis dar essa aula, né, disponibilizar esse conteúdo como um serviço social, uma utilidade pública para que as pessoas comecem a olhar para além da estratégia. Sim, olha para a estratégia junto com a visão sistêmica. A forma que você pode retribuir é compartilhando esse trabalho, esse conhecimento. Isso ajuda também, né, para que a minha voz, a minha mensagem, esse conhecimento possa chegar em lugares e pessoas que precisam. É muito importante quando você curte, quando você compartilha. Ai, não vai fazer diferença, faz. E é uma forma que você está servindo, está retribuindo, está equilibrando essa troca, gente. Quando você conta a sua experiência, quando você dá o seu feedback, é você pegar esse conteúdo, isso também faz parte da ordem, tá? É você pegar esse conteúdo e devolver ele de alguma forma. Então, as pessoas que estão sempre com o fluxo financeiro travado são pessoas que só estão observando, não se envolvem, que só escutam, que só recebem, mas a vida não é sobre isso. Não dá só para receber. A gente precisa se colocar, oferecer, doar, servir a serviço da vida. Quanto mais você servir a vida, e não é romantizar o servir a vida, tem histórias que a gente serve que realmente nos desafiam, também nos colocam em processo de mais autoconhecimento. Quando eu topei dizer assim, né, quando eu disse sim para essa formação, gente, foi muito desafiador, abriu um universo para mim. Eu não queria entregar qualquer coisa. Eu comecei a estudar. Quanto mais estudava, mais insegurança dá, porque quanto mais você estuda, menos você sabe.
E aí você vai praticando, você vai se permitindo passar o conhecimento daquilo que você já sabe, que você tem autoridade, que você tem experiência, e você vai vendo que aquilo vai impactando, mesmo que não seja o perfeito, o ideal, tudo, né? Então é isso, ensinar, passar adiante, compartilhar é uma forma que a gente tem de retribuir todo o conhecimento, todos os aprendizados que a gente recebeu da vida. Bert traz algo muito bonito que ele fala sobre a bola dourada. A bola dourada que a gente recebe dos nossos pais, que tem vida, que tem histórias de vida, experiências, que tem conhecimento, sabedoria. Quando a gente, ao invés de ficar reclamando disso que a gente recebe, dizer, uau! Eu adquiri força, conhecimento, eu adquiri essa bola dourada, essa potência, esses recursos e habilidades dentro de mim, e eu vou passar adiante, né? Eu vou ajudar outras pessoas a ensinar. Então, a gente recebe essa bola dourada dos nossos pais, dos nossos professores, as pessoas que nos guiam, nos orientam, e a gente só retribui essas pessoas passando adiante o conhecimento, sabe? Passando adiante essa bola dourada, porque senão ela morre na gente. E depois a gente vai reclamar que a gente tá sem vitalidade, que a gente tá sem dinheiro, que a gente tá sem nada, né? Então, essa é a minha contribuição para você. Passe adiante, doe, sirva e o campo vai se movimentar aí, tá? Eu sou Franciane Patrício, estou à disposição de você. Espero seu comentário, seu compartilhamento e se precisar aprofundar nessas ordens, conta comigo, com a minha equipe, para que você possa aí deixar tudo certo e fluir na sua prosperidade e abundância. Com muito amor, até a próxima.